noite, pessoal, tudo bem? No final de semana, a gente fez alguns exercícios sobre a síndrome de escape de ar e vocês se saíram muito bem, né? O índice de acerto foi bastante elevado e eu fiquei bastante feliz com isso, né? Então, tinha exercícios lá de enfisema subcutâneo, de pneumotórax, de pneumoperitônio, pneumopericárdio, né? Que o ar acompanha todo o contorno do coração. Aqui uma outra situação de pneumoperitônio, que a cúpula diafragmática desaparece, né? A gente não vê o fígado. O único que não tinha lá, e que eu gostaria de mostrar para vocês, é o enfisema intersticial pulmonar, né? Então, normalmente, ele é a primeira manifestação do escape de ar, porque o alvéolo se rompe aqui em algum local desse parênquima e vem para o interstício. Tá? Então, ele fica solto aqui no interstício. Então, esse seria o enfisema intersticial pulmonar. Ar no interstício pulmonar. Porém, com o movimento do ciclo respiratório, oscilação das pressões, esse ar acumulado aqui no parênquima, ele vai se encaminhar para algum outro lugar. E aí que ele vai formar, né? Um pneumotórax, um pneumoperitônio, ou pneumomediastino. Então, depende para onde esse ar vai se encaminhar. Quando ele não vai para local nenhum, ele fica aqui preso no interstício, ele faz isso aqui, ó. Uma hiperaeração, mas fora dos alvéolos, né? No interstício. Isso aqui é raro, eu pelo menos vi pouquíssimas vezes, né? Em todos esses anos de UTI, mas ele é bastante grave. Muitas vezes é mais fácil tratar de um pneumotórax do que um enfisema, né? Por quê? O ar que está no interstício, ele vai comprimir os capilares e vai fazer um distúrbio VQ importante, com hipertensão pulmonar, uma hipoxemia importante, tá certo? Por que isso acontece, né? Lembrando um pouquinho aqui da patogênese dessa patologia, dessa síndrome, aqui a gente tem um desenho esquemático normal, tá? Com os alvéolos. E aqui, lembrar que a veia, a artéria e os bronquíolos, eles não andam solto entre o parênquima pulmonar, eles têm uma bainha, né, chamada bainha broncovascular, que os envolvem, tá? No momento que a gente exagera nas pressões dentro do alvéolo, ou pela ventilação mecânica, ou mesmo pela fisiopatologia, essa bainha pode se romper, e o ar se infiltra aqui no interstício, tá? E aí, com a oscilação da pressão, ele vai para um outro lugar, tá? Quais são os fatores de risco para que isso aconteça? A própria prematuridade do bebê, né? Um tecido imaturo, fácil de se romper. A falta de ventilação colateral, né? Então, muitas vezes ele não tem poros de Kohl e canais de Lambert, então alguns alvéolos são mais hiperinsuflados do que os outros, porque o ar não se distribui, né? E algumas patologias que apresentam alto PIP, né? Por exemplo, a síndrome do aspiração de mecônio, tá? Ela apresenta, né, o bebê que aspirou mecônio, ele apresenta rolhas de mecônio. Na inspiração, esse bronquíolo abre e o ar entra, mas na expiração há uma diminuição desse calibre e o aprisionamento do ar. O ar volta aqui para os alvéolos. E aí há uma hiperdistensão desse alvéolo com risco de rotura, tá? Qualquer outra patologia que hiperinsufla também é um risco grande. Um fator de risco bastante importante para a síndrome de escape de ar é a assincronia do bebê com o ventilador. Todos sabem da dificuldade que é, né, realizar essa sincronia do ventilador com o bebê, por conta de todas as características anatômicas do bebê, né? Um tórax muito pequeno, volume corrente muito pequeno, respiração rápida, né? O esforço dele é muito pequeno também. Então, para o aparelho detectar isso, a sensibilidade tem que estar bastante alta. E quando a gente deixa a sensibilidade muito alta, qualquer movimento do circuito de ventilação mecânica pode autodisparar o ventilador. Tá? Então, muitas vezes, até o acúmulo de água no circuito de ventilação mecânica, quando a temperatura daquela aquecedor está inadequada, ele condensa muita água no circuito
e aquela água fica borbulhando e fica autodisparando o ventilador, né? Então, o bebê não está respirando e o ventilador interpreta como se fosse um esforço respiratório dele e dispara o ventilador. Então, ele fica com uma frequência muito alta, tempo expiratório muito curto, hiperinsufla e acontecem essas tragédias aqui, né? Um pneumotórax bilateral com enfisema subcutâneo bastante extenso até a face do bebê, tá? Com enfisema. E olha aqui, toda a lateral do abdômen, né? Com acúmulo de ar bilateral. E além disso, pneumoperitônio, né? Isso quando não acontece um choque circulatório, se fosse um pneumotórax hipertensivo, há uma compressão aqui do coração, faz um choque circulatório e rapidamente o bebê faz uma parada cardiorrespiratória, né? Então, eu vi isso muitas vezes acontecer, infelizmente, né? E a gente precisa estar atento a esses detalhes, fazer uma educação continuada com a equipe, para que não aconteçam erros tão básicos, né? Para que a gente proteja esses bebês. Ok? Então, a dica de hoje foi essa. Cuidado com os parâmetros do ventilador, com o autodisparo, né? Que o bebê merece nossa proteção. Um beijo para vocês, boa noite e boa semana. Tchau.